Bom, bora lá? Vamos continuar de onde eu parei ontem. Eu parei ontem, mas você está vendo as aulas em sequência que eu sei, né? Eu não consegui continuar ontem. Parei o vídeo, já tinha dado mais de 40 minutos. Vamos lá. Então a gente está falando sobre isso aí, ó. Heredogramas, árvores genealógicas, tá? Relembrando a parte importante. Quadradinho é homem, bolinha é mulher. Isso aqui é um casal. Os pintados, nesse caso de azul, são os afetados com alguma doença. E esses aqui que saem do tracinho, esses três, o número 5, o número 3 e o número 2, são os filhinhos desse casal que eu marquei. Ok? Ok. Exemplo. Isso aí é um exemplo. Né? Um heredograma, isso aqui, não sei se vocês conseguem perceber, foi o que fiz. Né? De novo, muito semelhante ao outro. Né? Você tem um casal, eles tiveram dois filhos, o filho homem afetado com alguma doença. Esses dois filhos se casaram. Um casal teve 3 filhos e outro também. Os dois tiveram 3 filhos. E os primos em primeiro grau se casaram e tiveram um filho. Tranquilo? Vamos tentar descobrir alguma coisa sobre esse heredograma. Primeira coisa que a gente pode e que é importante a gente tentar descobrir é qual é a da doença. Eu não sei que doença é essa, sei lá, X. Né? Qual é a dessa condição? É alguma condição genética. Ela aparece em 2 indivíduos nessa família. Depois, mais tarde, e acho que não hoje, tá? A gente vai até tentar descobrir nesse mesmo heredograma qual é a chance aqui do casal de primos ter uma criança com essa mesma condição. Mas antes disso, não vamos botar o cavalo na frente dos bois. Antes disso, pessoal, a gente precisa ver qual é, que raio, qual é o padrão de herança dessa condição. Como será que a gente faz? Bom, vamos partir do princípio, e é verdade, que essa é uma herança mendeliana simples, do tipo que a gente viu até agora. Tem um gene, A, azão, azinho, né? Esse gene tem 2 alelos, e um desses alelos causa a condição. E o outro deixa a pessoa normal, tá? E aí? Será que o alelo que causa a condição é o azão? Ou será que o alelo que causa a condição é o azinho? Em outras palavras, será que essas pessoas que têm essa condição, que têm essa doença genética, essa doença genética é causada pelo gene dominante, que a gente vai chamar de azão, maiúsculo sempre, ou será que essa doença é causada pelo gene recessivo, o azinho? Até agora, nos poucos exemplos que a gente viu, a condição era causada por um gene recessivo, mas nem sempre é o caso. A gente tem inclusive doenças genéticas humanas que são causadas por um alelo dominante, um azão, tá? Coreia de Huntington é uma doença muito grave, ela é dominante. Basta você ter uma cópia do alelo, uma cópia do gene do Huntington, que você vai desenvolver a doença em algum momento da sua vida. Algumas formas de nanismo, achondroplasia, incorreto falar nanismo, desculpem, tá? Achondroplasia é uma forma de nanismo, eu não sei como falar, uma forma de nanismo, é, é causada também por um alelo dominante. Ok? Bom, e nesse caso? Será que é um alelo dominante? Será que é um alelo recessivo? Bom, eu estou falando. Vamos supor que seja um alelo dominante que causa essa doença, essa condição aqui dos afetados, dos pintadinhos aqui, desse homem e dessa mulher aí que estão pintados no heredograma. Vamos supor que essa condição é causada por um alelo dominante, um azão. Alelo dominante, a gente já viu, basta
um alelo para causar doença. Foi o que eu acabei de falar da Coreia de Huntington. Basta a pessoa ser azão qualquer coisa, azão, azão ou azão, azinho, tanto faz, ela vai desenvolver essa doença chamada Coreia de Huntington. Nesse caso aqui, sabe-se lá que doença que é? Será que é esse o caso? Se for esse o caso, as pessoas afetadas são, então, azão alguma coisa. Essa pessoa aqui, ó, ela vai ser azão alguma coisa. Então, vamos pegar... Se a gente pega essa parte da família aqui, né, e dá uma olhada com mais detalhes, a gente vê, né? Essa pessoinha pintada, ela vai ser azão alguma coisa. E, mais importante que isso, tá, pessoal? Todas as pessoas que não estão pintadas, tipo essas aqui, ó, vão ser o quê? Recessivas, vão ser azinho, azinho. Se essa doença é causada por um alelo dominante, se for o caso, quem tem a doença, quem está pintado, vai ter o azão, e quem não tem a doença, vai ser tudo recessivo, azinho, azinho. O único jeito de você ser normal é se você é azinho, azinho para esse caso. Será que é o caso? Que aí a gente vê. Se for esse o caso, esse casal aqui, azinho, azinho, precisa ter um filho azão. Eu não desenhei, não representei aqui o quadrinho maroto que a gente teria que fazer, mas se vocês pararem para pensar, se esse casal for de fato recessivo, azinho, azinho, todos os gametas, que eles vão formar vão conter o alelo, o quê? Azinho, recessivo. E se eles tiverem um filho, esse filho vai ser a união de um gameta azinho com outro gameta azinho, formar um homozigoto recessivo. Se eles tiverem 2 filhos, azinho, azinho. Se eles tiverem 10 filhos, se eles tiverem 100 filhos, todos eles vão nascer azinho, azinho. E quando é que aparece o azão? Nunca. Então, eu escrevi aí, né? Não. Nine. Opa. Então, não é isso que acontece. Não é esse o caso. Essa característica aí, a gente não sabe qual é, não é causada por um alelo dominante. É impossível. Porque se fosse, seria impossível um casal que não tem a doença ter um filho com a doença, que não tem a condição, seja lá o que for isso. Então, não é o caso. Essa característica não é uma característica dominante. Tá? Como é que a gente sabe? Então, não é uma característica dominante. E como é que a gente sabe? Por esse cruzamento aqui. Um casal que não tem a doença, que não tem a condição, aparece com um filho que tem a condição. Você vê isso em qualquer edograma, você sabe que essa característica não é uma característica dominante. Outro dia, a gente vê como é que é um heredograma com uma característica de herança dominante. Uma característica causada pelo azão. Não é essa aqui. Tá? Se ela não é causada por um alelo dominante, Shannon numbers, ela vai ser causada por um alelo recessivo. Se for esse o caso, todo mundo que tem a característica que aparece pintado no heredograma, essa pessoa e essa pessoa, eles vão ser o quê? Azinho, azinho. Eles vão ser homozigoto recessivo. Porque para eles terem essa característica, porque para eles apresentarem essa característica, o único jeito, se a característica for recessiva, é eles serem homozigotos recessivos. E aí a gente pega o mesmo... Aí a gente pega o mesmo... a mesma parte da família, o mesmo casal, e analisa eles. Os pais não têm a característica, mas um filho aparece com a característica. É possível isso? A gente já viu na aula da semana passada. É possível.
é possível se os dois pais forem heterozigotos. Se os dois pais forem azão-azinho, eles vão ser portadores da característica recessiva, mas eles não vão apresentá-la, porque o azão é dominante. O azão que determina a característica normal, segundo esse caso, vai ser dominante, então eles vão ser normais, só que eles vão ter o alelo azinho. E eles vão poder ter, eu tenho uma equivocada aqui, mas eles vão poder ter o aparecimento de um filho recessivo. Tá bom? Aí, de novo, se você não sabe como isso aqui aparece, você não sabe o que isso aqui acontece, volte para a minha última aula que eu mostro no quadrinho maroto. Se você faz o quadrinho maroto, tente fazer. Dá um pause aí no vídeo, vai pegar uma água aí e tente fazer esse quadrinho maroto. Você vai ver que aparece um quarto de chance, ou 25% de chance, de aparecer, a partir desse cruzamento aqui, um filho recessivo azinho. Então pode ser isso? Pode. É isso? É. Então, nesse caso, nesse heredograma que eu inventei, essa condição aí pintada ela é causada por um alelo que? Recessivo. A gente descobriu que não é um alelo dominante, é um alelo recessivo. Legal? Vamos adiante. Tá? Então, bom, então uma vez a gente tendo chegado a essa conclusão de que essa característica aí X, essa característica que as pessoas pintadas no heredograma apresentam é causada por um alelo recessivo, a gente pode preencher o nosso heredograma. Como assim preencher? Bom, o heredograma dá pra gente uma árvore genealógica, quem é filho de quem casou com quem, e ele dá para nós também o fenótipo, as características apresentadas por cada membro da família. Em particular, nesse caso, né, se eles têm ou não a característica que a gente está analisando. Se é pintado ou se não é. Né? E a partir daí a gente pode chegar aonde? No genótipo. A partir da característica e da análise que a gente está fazendo, a gente pode chegar no genótipo. Então, a gente já viu, já sabe, já chegou à conclusão de que esse homem aqui e essa mocinha aqui, que estão pintados, é porque são homozigoto recessivos. Essa característica aí que eles têm, sabe-se lá qual é uma característica causada por um alelo recessivo. E só vai ter essa característica quem for azinho, quem for homozigoto recessivo. A partir daí, a gente também já viu, lá no último slide, que os pais dessa mocinha, esse aqui e esse aqui, eles têm que ser os dois heterozigotos. Porque o único jeito de duas pessoas que não têm uma característica genética apresentarem um filho com essa característica é se os dois forem homozigotos. Os dois tem que ser, não basta um só. A gente viu isso num exercício lá da ovelhinha, se eu não me engano. Tá? Então a gente já sabe o genótipo desses dois. Para este casal aqui, é a mesma coisa. Eles também não têm a doença nenhum dos dois, mas eles tiveram um filho aqui que tem essa característica. Ou seja, os dois têm que ser heterozigotos, azão-azinho. Certo. Né? Bom, eu acabei que não fiz aí eu tinha que fazer os quadrinhos barotos. Mas a partir daí, a gente chega à conclusão de que essa pessoa aqui que casou com esse menino que tem a doença, como ela não tem a doença, ela tem pelo menos um alelo dominante, né? E os filhos desse casal, de novo, como não tem a doença, os três vão ter que ter um alelo o quê? Dominante. Só que os três têm que ter recebido um gameta do pai. Os três com certeza receberam um espermatozoide do pai, esses três aí. Então, esses três filhos, por terem recebido um espermatozoide do pai, com certeza, eu vou até pintar de outra cor, com certeza receberam um alelo azinho.
Então, esses três, com certeza, a gente vai voltar a fazer um exercício sobre isso, eu explico com maiores detalhes, tá? Mas com certeza a gente tem como saber que esses três são também heterozigotos. Por quê? Primeiro, não tem a doença, então eles têm que ter um azão. E segundo, são filhos desse camarada aqui, né, que está circulado em vermelho. São filhos desse camarada aqui, que tem a doença que é homozigoto recessivo. Então, todos eles receberam pelo menos um azinho. De novo, vamos voltar a ver isso. E aí fica para vocês terminar aí com a questão, né, que eu não vou fazer hoje, eu faço na próxima aula, que é essa aqui, ó. O filho desse casal, qual a chance deles terem a doença? A gente vai fazer agora uma questão parecida, mas não vai ser essa aqui exatamente, tá? E aí na próxima eu volto para isso aqui, eu respondo. Qual é a chance deste casal aqui ter o filho com a doença? A gente sabe, eu acabei de falar, que o homem ele é heterozigoto, vamos chamá-lo de Charles. O Charles ele é heterozigoto porque o pai dele tem a doença. E o problema é a mocinha, é a Emma, que não dá para saber o que ela é. Ela é azão, ela não tem a doença, então ela tem que ter um alelo pelo menos dominante. Mas será que ela é homozigota dominante, azão-azão? Ou será que ela é heterozigota, azão-azinho? Tá bom? Quebrem a cabeça aí um pouco, deem um pause no vídeo. A gente já continua. Legal? Então, heredograma é isso aí. Tá? Essa análise você consegue tirar a informação vendo o quê? Os cruzamentos e onde e como aparecem as características. Legal? Certo, vamos para a próxima. Ok, continuando então. Vamos dar uma olhada em mais um exercício que eu resolvi aí. Era para ter sido na última aula, mas acabei que ele era meio complicado mesmo. Né? Vamos resolvê-lo então. Vocês estão vendo aí o gifzinho, o site chamado Amoeba Sisters. Eles têm um canal excelente de YouTube, infelizmente, material em inglês, né? Eu não sei se tem legenda em português. Vou verificar e passo algumas coisas para vocês. Então aí, o que é isso? São os quadrinhos de Punnett para os diferentes cruzamentos de o quê? De porquinho da Índia. Vou deixar rolar aí, vocês vejam no vídeo. Eu vou até passar o link para vocês desse GIF aí, né? Então, porquinho da Índia, você tem um gene, o gene que eles chamam de H, que determina se o porquinho da Índia vai ser peludinho ou vai ser pelado, sem pelo. E aí vocês têm o que? Os diferentes cruzamentos e os resultados possíveis. Então, por exemplo, ó, aqui é um heterozigoto com outro heterozigoto. Os dois peludinhos, mas eles vão ter 1/4 de chance de ter um filho sem pelo. 3/4 de filho peludo, 1/4 de filho sem pelo. Aí, o que é isso? É um pelado e um heterozigoto. O que vai acontecer? 50% de chance de ter pelo, 50% de chance de não ter pelo. Um homozigoto dominante ou homozigoto recessivo vai dar uma prole de 100% heterozigoto. E o quê? E acho que volta do começo, né? E os dois heterozigotos aí. Tudo bem? Dê uma analisada aí nos possíveis resultados desse quadro de Punnett. Vamos ao exercício. Então, vamos aí. Enunciado. Enunciado é a parte mais importante, pessoal. Você tirar a informação do enunciado. A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva grave. Beleza. Então, a gente já sabe que quem é doente vai ser o quê? Homozigoto recessivo. Vamos chamar esse gene de F. Então, quem for doente, quem tiver fibrose cística é porque vai ser Fzinho, Fzinho. Quem é saudável é porque tem pelo menos um alelo Fzão, que é dominante e que determina a pessoa ser normal, não ter a fibrose cística. É causada por um distúrbio nas glândulas exócrinas que pode afetar todo o organismo, frequentemente levando à morte prematura.
As pessoas nas quais o alelo recessivo é detectado recebem aconselhamento genético, respeitando o risco de vir a ter um descendente com a doença. Se você descobre que você é Fzão, Fzinho, é bom fazer aconselhamento para você não vir a ter um filho Fzinho, Fzinho, e aí, né, se você puder evitar ou minimizar essas chances, né, o menino provavelmente vai ter uma morte prematura se ele vier a ter essa doença. Bom, aí vem o Paulo. O Paulo descobriu exatamente que é um heterozigoto. O Paulo é Fzão, Fzinho. Ele é casado com a Júlia, que não tem a doença, muito bem, e filha de pais que também não têm a doença, muito bem. No entanto, Júlia tem um irmão que morreu na infância vítima de fibrose cística. Eita, o irmão da Júlia tem. Qual a probabilidade de Paulo e Júlia venham a ter um filho com fibrose cística? Vamos escrever então tudo que eu acabei de falar. Então aqui, ó, fibrose cística, doença recessiva. Quem é Fzinho é porque tem fibrose. Quem tem pelo menos uma alelo Fzão é porque é normal. Paulo é heterozigoto. Júlia, ela é normal. Só que a gente não sabe. Eu vou ter que ligar na tomada aqui rapidinho. A gente não sabe se ela é Fzão ou se ela é Fzão Fzinho. Um segundo. Beleza? A gente não sabe. Ela pode ser Fzão ou Fzão Fzinho. A Júlia é o problema. Né? E o que está pedindo é a probabilidade dos dois terem um filho com a doença, com fibrose cística. Um filho que vai ser Fzinho, que vai ter o genótipo Fzinho, e aí, consequentemente, o fenótipo fibrose cística. Legal? Legal. Bom, então o problema é a Júlia. Vamos dar uma olhada na Júlia. Vocês voltarem aí um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que os pais dela eram normais. Os dois têm, então, também são Fzão alguma coisa, a gente não sabe o que. Que nem a Júlia, que é normal, que não tem fibrose cística, também é Fzão. Só que ela teve um irmão que morreu na infância por conta dessa doença. Ou seja, o irmão era Fzinho. Se os pais da Júlia tiveram um filho Fzinho, os dois, a gente acabou de ver isso, pessoal. Os dois, o único jeito de dois pais que não têm uma característica recessiva terem um filho que tem essa característica recessiva é se os dois forem heterozigotos. Tá? Os dois têm que ser Fzão, Fzinho. Os dois pais da Júlia têm que ser Fzão, Fzinho, porque eles tiveram um filho Fzinho. Se um só for Fzão, Fzinho, não vai aparecer nunca um Fzinho. Os dois têm que ser heterozigotos. Tá? Se não entendeu isso, volte para essa aula mesmo, volte para aquela última aula que eu resolvi exercícios. Você vai entender por quê. Ou dê uma olhada no GIF que eu acabei de mostrar lá dos porquinhos da Índia. Bom, então é isso. Os dois pais da Júlia têm que ser heterozigotos. E aí, para a gente ver quais são os possíveis filhos que eles podem ter tido e quais são os possíveis genótipos para a Júlia, a gente tem que fazer o quê? O quadrinho maroto. Os dois pais da Júlia têm que ser heterozigotos. E aí, a partir disso, a gente pode fazer o quadrinho maroto para ver quais são os possíveis genótipos para a Júlia. Tá aqui o quadrinho maroto. Então, a gente já viu esse tipo algumas vezes. O pai da Júlia é heterozigoto, vai ter espermatozoides Fzão e Fzinho. Se você pegar um espermatozoide do pai da Júlia ao acaso, tem 50% de chance dele conter o gene dominante para fibrose cística, ou seja, o gene normal, e 50% de chance de ser o gene afetado, recessivo. E se você pegar os óvulos da mãe da Júlia, é a mesma coisa. 50% dos óvulos carregam o gene normal Fzão, 50% o gene afetado Fzinho. E aí, se você for ver as possibilidades de combinações entre os gametas, você vai chegar nesse quadrinho aqui que a gente está vendo. Basicamente, aquela velha historinha que a gente já viu algumas vezes, né? Você tem 3/4
de chance de nascer uma criança normal e apenas 1/4 de nascer uma criança afetada. E nessa brincadeira, o quê? 1/4 de chance de nascer um homozigoto dominante e 2/4 de nascer um heterozigoto. Beleza, e daí? Vamos à Júlia, né? A gente sabe, a gente está interessado aqui na Júlia. E a gente sabe que ela não tem a doença, não tem fibrose cística. Logo, ela não é Fzinho, Fzinho. Esse 1/4 de chance de Fzinho, Fzinho não aconteceu para a Júlia, aconteceu para o irmão dela. Mas a Júlia, ó, a gente apaga isso aqui não aconteceu com a Júlia, a gente já sabe que isso não aconteceu com ela. A gente já sabe que as possibilidades que restam são essas 3. Que eu já pintei aí. Ou ela é Fzão, Fzão, ou ela é Fzão, Fzinho, ou ela é Fzão, Fzinho. A gente tem 3 opções para a Júlia. 1/3 de chance dela ser homozigota dominante, 1/3 dela ser heterozigota e mais 1/3 dela ser heterozigota. Ou seja, 1/3 mais 1/3, ela tem 2/3 de chance de ser heterozigota e 1/3 de chance de ser homozigota dominante. É isso que a Júlia pode ser da vida dela. Esses são os possíveis o quê? Genótipos para a Júlia. E aí? A gente não está interessado. Bom, a gente está interessado na Júlia, mas a gente está interessado nos possíveis filhos que ela venha a ter. Como é que a gente faz? A gente considera todas as possibilidades. Tá? Já expliquei. Só um close-up aqui então. Né? De novo, sabemos que a Júlia não tem fibrose cística. Logo, restam 3 opções. 1/3 de possibilidade dela ser homozigota dominante e 2/3 dela ser heterozigota. Baseado que no quadrinho de Punnett, a gente só excluiu a possibilidade dela ser o que? Homozigota recessiva, porque a gente sabe que ela não é. A gente olha para ela e fala, nossa, você não tem fibrose cística, então ela não é Fzinho, Fzinho. Ela é Fzão, Fzão ou Fzão, Fzinho. Beleza. Então, primeira possibilidade. A Júlia é homozigota dominante. Se a Júlia for homozigota dominante e ela for ter um filho com o Paulo, lembram do Paulo? A gente sabe que o Paulo é heterozigota, a gente sabe que a Júlia é ou a gente está pensando que a Júlia é homozigota dominante, a gente não sabe, né? A gente está pensando. A gente vai ver as possibilidades de filhos para esse casal e como é que a gente faz isso? Através do quadrinho maroto, né? O Paulo, metade dos espermatozoides dele vão carregar o gene Fzão normal, metade dos espermatozoides dele vão carregar o gene Fzinho, fibrose cística. E 100% dos óvulos da Júlia, nesse caso, se ela for Fzão, Fzão, todos os óvulos dela vão carregar o gene normal Fzão. Se for esse o caso, olha aqui o que pode acontecer. Ou o menino nasce da união de um espermatozoide Fzão com um óvulo Fzão, Fzão, ou o menino nasce da união de um espermatozoide Fzão, de um espermatozoide Fzinho, desculpa, com óvulo Fzão. Ou ele é homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto. De qualquer forma, 0%. Se a Júlia é Fzão, Fzão, 0% de chance de aparecer algum menino com fibrose cística. Não tem como. Se a Júlia for homozigota dominante. Tá? Beleza. Então, se a Júlia for homozigota dominante, tá tranquilo. Eles podem ter muitos filhinhos, viverem contentes e felizes, na certeza de que não vai nascer nenhum com fibrose cística. Mas e se a Júlia for heterozigota? Aí, da mesma forma que o Paulo, e é uma possibilidade, né? Da mesma forma que o Paulo, metade dos óvulos da Júlia vão carregar o alelo Fzão e a outra metade vão carregar o alelo Fzinho. E aí? Como será que podem ser os filhos do Paulo e da Júlia se a Júlia for heterozigota? Quadrinho maroto de novo. E é aquele que a gente já viu algumas vezes.
você tem metade dos espermatozoides do Paulo carregando alelo normal, metade carregando alelo fibrose cística, metade dos óvulos da Júlia carregando um alelo normal e a outra metade carregando alelo fibrose cística. E você vai ter o que? Esse resultado aqui. Os filhos do Paulo e da Júlia têm 3/4% de chance de serem normais, de não ter fibrose cística, e tem 1/4%, 1/4 de chance, desculpa, essa cor é escura, 1/4 de chance de terem fibrose cística, de serem homozigotos recessivos e apresentarem a doença. 1/4 ou 25%. Ufa! Então, pessoal, o que o exercício pede, depois de tudo isso, né, é qual é a chance do Paulo e da Júlia terem um filho com fibrose cística. Partindo de toda essa análise, a gente chegou nesse número aqui, 1/4. Mas esperem, esse 1/4 de fibrose cística só vai ser verdadeiro se a Júlia for heterozigota. Então, para o Paulo e para a Júlia terem um filho com a fibrose cística, duas coisas têm que acontecer, dois eventos independentes. Primeiro, a Júlia tem que ser heterozigota, porque se ela for Fzão, não aparece nenhum filho com fibrose cística, ela tem que ser Fzão, Fzinho, e ela sendo heterozigota, você tem que ter a união de dois gametas recessivos para formar um zigoto com os dois alelos Fzinho, para formar um embrião e uma criança que venha a desenvolver a fibrose cística. Essas duas coisas têm que acontecer de forma independente e simultânea. Tá? Uma depois da outra. Não é bem simultânea, né? Primeiro nasce a Júlia, depois nasce o filho dela. Mas as duas coisas têm que acontecer. Aconteceu uma coisa e outra coisa. Vimos lá na primeira parte da aula. Como é que a gente calcula isso? Multiplica as probabilidades. Então, para Paulo e Júlia terem um filho com fibrose cística, Júlia tem que ser heterozigota e eles têm de ter um filho homozigoto recessivo. Qual a chance da Júlia ser heterozigota? A gente viu. Volte aí alguns slides. Volte um pouquinho o vídeo. 2/3. Qual é a chance do filho ser recessivo? 1/4. Tem que acontecer uma coisa e outra. Regra do E, a gente multiplica. Multiplica 2/3 por 1/4. A minha cabeça está no resultado. Quanto é que deu, pessoal? É 1/6? 2, 3, 4, 2, 12. 1/6. Tá? 1/6 é a resposta. Se você voltar lá para o enunciado, uma das respostas é uma questão de marcar, uma questão objetiva, um teste. Um dos resultados é 1/6 e essa é a resposta certa. 1/6. A cada 6 filhos que o Paulo e Júlia tiverem, um tem a chance de ter a fibrose cística. Isso porque a gente não sabe se a Júlia é homozigota dominante ou se ela é heterozigota. A chance é 1/6. Tá? Se a gente soubesse o genótipo da Júlia, essa chance mudaria. Mas com as informações que nós temos, essa é a chance. Tá bom, pessoal? Isso foi complicadinho, né? Vamos, quero fazer mais uns aí com vocês. E como eu falei, vou ver. Eu queria lançar essa aula quinta-feira, já é sexta, mas vai dar tudo certo. Vou mandar aí uma lista para vocês fazerem aí sábado à noite, né? Ou no domingão ali. Domingão não tem mais futebol, pessoal. O que vocês vão ficar fazendo, né? Então, para ajudar vocês, eu vou ver se eu mando essa lista e as instruções, tá, pessoal? Para vocês treinarem. De novo, isso aí, bicho, eu posso ficar gravando vídeo até amanhã, deu resolvendo exercício, resolvendo exercício. Se vocês não botarem a mão na massa, vai ficar só isso. Vocês não vão aprender nunca, tá? É isso aí. Fiquem em casa, fiquem bem, tá? Fiquem tranquilos. Assistam um bom filme. Ouçam muito rock and roll aí, ou essas coisas que vocês gostam de ouvir também, tá? Brincadeira. Ouçam música boa,
vejam um bom filme, fiquem com as pessoas que vocês amam e fiquem em casa. Até logo, pessoal.